Então, pessoal, uma boa noite. Nós estamos aqui dando início ao nosso primeiro bate-papo online, nessa nova plataforma que a gente está experimentando aqui na nossa igreja, Cristo Redentor de Copacabana. A ideia é a gente ter estudos, cursos, bate-papos pela internet, ao vivo, onde você pode entrar através da plataforma GoToMeeting, e interagir com a gente via mensagem, via áudio, ou também assistir posteriormente na sua casa, seu celular, a gravação do encontro. Tá? A gente saúda todos vocês que vão estar participando com a gente ou vão estar assistindo depois e espera que esse estudo bíblico, que essa apresentação sobre a cabana, possa ser uma bênção para você, possa ser útil para a sua fé, útil para a sua vida, e a gente então ora a Deus que Ele, através da nossa apresentação aqui, também possa se fazer presente na sua vida e abençoar a sua vida, e pode também, e você pode também ficar mais perto dele e crescer na sua fé. Eu eventualmente vou colocar aqui a câmera, onde você pode me assistir, interagindo com vocês. Eventualmente vou desligá-la para poder focar mais na apresentação, nos slides do PowerPoint. Mas eu sou o Tardelli, para quem não me conhece, pastor aqui da Igreja Luterana de Copacabana. E essa apresentação de hoje, sobre o livro, sobre o filme A Cabana, ela vem ao encontro de uma série de questionamentos, de inquietações de muitas pessoas com quem eu conversei e que expressaram para mim que haviam visto o filme ou haviam lido o livro, e especialmente pessoas aqui da própria igreja, Cristo Redentor. E então surgiu a ideia de nós termos um bate-papo, uma conversa, um estudo sobre a cabana, né? Eu já tinha feito isso antes no passado, aqui na congregação, com outros filmes, com outros livros. Lembro de Noé e também dos 10 Mandamentos, esse novo livro, esse novo filme que teve recentemente sobre 10 Mandamentos. E a minha maneira de estudar isso com vocês, de propor um aprofundamento, com uma reflexão, vendo pontos positivos e vendo pontos negativos. Só um pouquinho do estilo que eu gosto de fazer. Não criticar tudo, não elogiar tudo, mas tentar encontrar pontos positivos e pontos negativos. Então essa é essa é a estrutura da nossa apresentação hoje. Bom, como vocês sabem, essa conversa vem do livro A Cabana, né? Que foi então escrito, se eu não me engano, em 2007, pelo um autor canadense, William Young, e tem sempre figurado nas listas dos mais vendidos de várias instituições em vários países, né? Então, a gente desculpem, estou tentando melhorar aqui um pouquinho a iluminação aqui. Então a gente vai trabalhar com esse livro da cabana. Ele, desde que foi lançado, né, já há 10 anos atrás, como livro, ele tem suscitado muitos debates, e especialmente dentro do cristianismo, dentro da igreja cristã. Então nós temos muitas pessoas que já falaram sobre ele, que já propuseram debates, e você pode encontrar isso na internet. E uma das tendências que a gente percebe, por exemplo, são autores, são líderes, são cristãos, são teólogos, professores, pastores que
abordam o livro e o filme e, de certa forma, o demonizam, né? Vem muitas coisas negativas nele, muitas coisas talvez heréticas, né? Então você tem assim, por exemplo, essa perspectiva que eu estou mostrando para vocês aqui na tela, né? Admoestando contra a cabana, não entre na cabana, né? Não leia, não veja o filme, porque se trata de uma heresia. Essa é a abordagem de algumas pessoas, tá? Eu preciso comentar isso com vocês, não é a minha, né? Você vê, por exemplo, pastores que escrevem artigos e estudos refutação ao livro A Cabana. Então, claro que cheio de boas intenções, e talvez eles até tenham bons argumentos, de partir do princípio de que A Cabana, como filme ou como livro, ela é por demais distante das verdades bíblicas, das doutrinas da palavra de Deus. E então tem essa perspectiva que eu preciso colocar para vocês, né, de que algumas pessoas olham para essa obra, para esse trabalho e refutam, né? Refutam. Querem refutar os pontos ali que você encontra no livro. Já tem um outro lado, né, uma outra perspectiva, que é a que eu prefiro seguir, que é de autores que fazem uma reflexão sobre o trabalho da cabana e já tentam encontrar pontos positivos, paralelos entre o texto bíblico, as verdades da Bíblia que nós conhecemos, né, o Deus da Bíblia, a fé da Bíblia, o ser humano da Bíblia e o proposto pelo autor da cabana. Então nós temos, por exemplo, esse livro aqui chamado Deus e a Cabana, Entendendo a Presença Divina, no best-seller de William Young, que vale a pena conferir, quem quiser comprar, ler. Tem algumas reflexões nesses sentidos. Nós também temos, por exemplo, essa outra obra chamada De Volta à Cabana, de um outro autor que também tenta defender alguns pontos da cabana e tenta também continuar a conversa. Né? Esse livro é mais recente agora, esse trabalho De Volta à Cabana. Eu não tive ainda condições de ler esse De Volta à Cabana. Eu li esse Deus e a Cabana, gostei bastante, mas o De Volta à Cabana eu não tive a chance de acompanhar ainda, mas eu sei que vai nesse sentido. Né? Bom, gente, o livro, ele fala de foi escrito por um cristão canadense, né? Em forma de um romance. Então, assim, é importante que se diga que não se trata de teologia sistemática. Não é um livro que se dedica a explicar, né, como se fosse um livro de catecismo, de doutrinas, né, de diferentes assuntos da Bíblia ou dos temas que ele propõe. Ele fala de vários temas da Bíblia, mas de uma forma, digamos assim, romanceada. Ou então, o que poderíamos dizer também, que ele de certa forma uma parábola moderna. Essa é uma forma de olhar para o livro da cabana, né? E aí aqui a gente lembra de Jesus contando várias parábolas, né? Quando Jesus contava as parábolas, ele estava tratando de alguns assuntos do reino de Deus e ele ilustrava aqueles assuntos, aquelas verdades, com cenas, com situações do dia a dia. E nessas situações, nessas cenas do dia a dia, algumas eram, digamos assim, metafóricas e outras eram mais literais. Né? Então, quando a gente lê as parábolas de Jesus, a gente lê essas parábolas sempre como verdades. Não é verdade? Sempre como ensinamentos verdadeiros, corretos de Jesus. E a gente busca os pontos principais, o que Jesus queria dizer com aquela parábola. Agora,
detalhes da parábola, a gente então, numa hermenêutica, uma forma de interpretação mais saudável, a gente interpreta com muito cuidado, porque nem sempre os detalhes, o que está ilustrando a verdade principal da parábola, nem sempre os detalhes são digamos assim, literais ou são verdades literais que Jesus estava querendo nos ensinar. Então, de certa forma, essa é a maneira que eu leio a cabana, como uma parábola moderna. Tem alguns pontos principais, alguns ensinamentos principais, que se aproximam muito das verdades da Bíblia, ou refletem verdades da Bíblia, e tem algumas outras situações, né, no entorno, alguns detalhes, que são figurativos, que são metafóricos, né, que são uma formas de digamos assim, formas de ilustrar o ponto principal. Temas principais da cabana. Nós temos o problema do mal, o problema do sofrimento, que é um assunto super importante para as pessoas, para o ser humano, de sempre, né? O ser humano sempre teve muitas dúvidas, muitos questionamentos para entender o mal, e o seu próprio mal e o mal que existe no mundo. E o autor foi corajoso de tentar dar algumas explicações, de dar algumas alternativas para explicação, para as pessoas encontrarem algum tipo de resposta, talvez de consolo para o problema do mal. E talvez por isso também houve uma grande aceitação, uma grande leitura, se tornou um best-seller, né? Porque interessa muito a muitas pessoas, independente de qual é a situação da pessoa ou a religião da pessoa, né? As pessoas, o mal incomoda, o mal no mundo machuca. O mal faz parte de uma... O mal nos coloca contra a parede e nos traz crises, né? Dramas existenciais muito grandes para nós, em tentar por que coisas ruins acontecem, né? Com a gente, com pessoas boas. Então esse, digamos, seria o tema principal do livro. O outro tema do livro é a natureza de Deus, né? Quem é Deus, como Deus se revela, né? Então aí nós vemos, por exemplo, uma ilustração, né, da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que é o Deus cristão, o Deus que a gente encontra na Bíblia. Nós temos também, como outro tema principal, o tema da redenção, da cura, do perdão, que está muito atrelado, muito conectado com as questões do mal, do sofrimento, né? Como encontrar redenção, cura, perdão para a minha vida, para situações, para relacionamentos, nós e outros seres humanos, mas também nós e essa divindade e esse Deus. Bom, gente, como eu comentei no começo, a minha perspectiva para olhar para esse filme, esse livro e para outros também, né? Assim como o estilo pessoal meu é de tentar ver o positivo, de tentar ver o negativo. Então aqui eu vou começar trazendo alguns aspectos que eu enxerguei como positivo no livro. E aqui tem um pouco, gente, de subjetividade, né? São escolhas minhas, é o meu olhar, né? Talvez alguma coisa que eu veja aqui como positivo, você vai enxergar talvez não tanto como positivo, né? Como neutro, como até como negativo. Mas eu também quero dizer que também não é só subjetividade, não sou só eu aqui escolhendo coisas bonitas do livro, do filme, né? Não sou eu apenas... não é apenas as minhas preferências, mas quando eu digo que eu vejo como positivo, eu estou comparando sempre com a Bíblia, ou com a Palavra de Deus, ou com aquilo que eu conheço da Palavra de Deus. Então tem sim algo de subjetivo meu, vocês então
tem que filtrar isso e ter um pouco de paciência comigo, porque eu vou estar aqui compartilhando coisas que eu vi como positivo, mas também eu quero embasar essas minhas escolhas com a palavra de Deus, tá bom? Então, o primeiro ponto positivo, gente, é como o autor mostrou a Trindade. Tá? E eu sei que para muitas pessoas isso foi um grande choque. Muitas pessoas que leram o livro, viram o filme, não gostaram de ver a Trindade corporificada, né? Naquelas pessoas. Então, nós temos, por exemplo, né, o Deus, Deus como uma mulher no começo, depois Deus aparece, uma mulher negra, depois Deus aparece como uma pessoa já mais anciã, de origem asiática, no fim, né? E nós temos o Espírito Santo como uma moça, também com traços asiáticos, e Jesus Cristo como um jovem de uma aparência assim bastante que a gente pode conectar assim com uma aparência da Palestina, né, do próprio lugar lá de onde Jesus nasceu, né? Então nós temos essa trindade no filme, no livro. Muitas pessoas se chocaram com isso. Porém, preciso dizer para vocês que eu, de novo, olhando isso como uma parábola moderna, né, entendi bastante como o autor escolheu desenhar, colocar isso no livro, no filme, entendi o porquê dele fazer isso. Achei que ele foi muito inteligente, não fiquei chocado de forma alguma com nenhuma das aparências que foram mostradas, especialmente na questão de Deus Pai ser apresentado como uma mãe, né? Isso eu sei que chocou bastante, né? Porém, não chegou a me chocar. No próprio livro, no filme, o autor coloca um porquê disso acontecer, né? E ele vai dizer que Deus vai falar, né? Deus Pai, que no caso a mulher negra naquele momento vai aparecer e vai falar com o protagonista do filme, né? O Mac, que naquele momento não seria apropriado se apresentar como um pai, porque a figura de pai não era bem-vinda para o rapaz, né? Então, mais tarde ele vai aparecer como um homem, mas naquele primeiro momento ele se apresentou como uma mãe porque conectava melhor com o rapaz naquele momento, naquela situação da vida dele. Eu entendi dessa forma, não me chocou, que tinha uma boa razão. Mas quando eu comento, gente, quando eu comento com vocês que eu vejo positivo nessa forma, especialmente especialmente nas situações onde a Trindade interagia, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? A mulher negra, Jesus jovem e o Espírito Santo, a moça asiática. Quando eles interagiam entre si, eu achei aquilo muito bonito, como eles tinham prazer um no outro, como eles se conheciam, como eles demonstravam intimidade um com o outro. Eu achei aquilo bastante próximo do que a Bíblia nos parece.
Voltei. Desculpem, pessoal, mas a internet deu um probleminha aqui e aí o meu áudio foi para o espaço. Eu acho que quando eu coloquei a câmera, isso sugou demais a potência da internet aqui e aí nós tivemos esse problema então do áudio, mas estou voltando aqui. Mas então, voltando à questão do que eu achei de positivo na corporificação, no demonstrativo da Trindade, foi a forma como a Trindade se relacionava, né? A intimidade, o carinho, o amor, o afeto entre eles, digamos assim, a perfeição de como eles agiam, né? A beleza de como eles agiam, né? De uma forma assim muito em sintonia, né? Como né, um momento especial quando nós vemos, por exemplo, Deus Pai, no momento, acho que era a mulher negra com o Espírito Santo, dançando dentro de casa. Aquilo ali foi bastante marcante, porque a dança da Trindade, né, a dança entre Deus, entre as pessoas da Trindade, é um conceito bastante antigo e que tenta captar esse relacionamento perfeito entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. De novo, na Bíblia nós não temos muitos detalhes de como isso acontece, mas nós temos alguns indícios, e também lá em João 17, por exemplo, quando Jesus vai falar sobre o Pai se glorifica no Filho, o Filho se glorifica no Pai, né? Nós temos assim, fica assim para a gente uma mensagem de que dentro da Trindade, né, dentro da família, dentro de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, há um relacionamento muito bonito, muito concreto de amor entre eles, né? Deus Pai ama o Filho e serve o Filho e se sacrifica pelo Filho e tem prazer no Filho e vice-versa, e o Espírito Santo também. Os três, então, interagem de uma forma assim muito perfeita que a gente não consegue nem imaginar assim a perfeição e a beleza que tem nessa interação das três pessoas na Trindade. E eu acho que o filme tentou mostrar isso e ficou bastante bastante claro em alguns momentos, nos deixando assim com um gostinho de, puxa vida, que bonito é essa relação que existe entre a Trindade. Né? Que bom seria se nós também pudéssemos ter isso nos nossos relacionamentos. Né? E aí eu diria assim que quando a gente tem um relacionamento bonito em família ou com amigos, né? Eu acho que a gente pode assim multiplicar aqueles momentos mais bacanas, mais especiais que a gente tem nos nossos relacionamentos, multiplicar isso muitas vezes e a gente pode assim chegar a ponto de imaginar como é que isso acontece então dentro da Trindade. Outro ponto positivo, né, eu comentei antes, né, que é na corporificação, de como as pessoas da Trindade foram então imaginadas pelo autor. Gostei, como falei para vocês, gostei do fato de Deus Pai ter sido mostrado em dois momentos diferentes, um como uma mulher, outro depois como um homem. Eu sei que isso causa uma série de polêmicas, né, porque nós aprendemos a chamar Deus de Pai, Jesus chamava Deus de Pai, e de forma alguma eu acho que devemos parar de imaginar Deus como Pai, mas o que eu gostei naquela parte foi o fato, foi a tentativa do autor, né, de mostrar um Deus que tenta se conectar com o ser humano. Então, Deus apareceu como mulher, além de uma discussão sobre a sexualidade de Deus, que não é o que eu estou falando, mas o fato de Deus tentar se conectar com aquele pai, com aquele rapaz que estava no momento de muita dor, com muita dificuldade de se conectar com Deus, de aceitar o consolo, o amor de Deus. E aí você tem então Deus aparecendo como uma mulher. Aquilo, por um lado, surpreendeu o Mac,
por outro, foi menos agressivo, porque como Deus Pai mesmo disse, né, o Mac tinha tido tantas experiências ruins com o seu pai terrenal, que naquele momento, naqueles primeiros encontros, era mais apropriado Deus Pai se apresentar a ele, né, a primeira pessoa da Trindade se apresentar a ele como uma mãe, com quem ele tinha tido na sua experiência de vida uma relação mais estável, mais saudável. Então, o meu ponto aqui, o meu argumento é essa forma de Deus passar por cima de qualquer convenção para se conectar com o rapaz que precisa dele, né? E de novo, eu acho que não foi tese do autor defender um sexo feminino para Deus, porque no final do filme esse mesmo Deus, agora que a figura paterna já estava mais tranquila para o Mac, porque ele já tinha entendido melhor o pai, perdoado o seu pai terrenal, então no final do filme foi interessante que Deus pôde se apresentar a ele como, digamos, um homem, né? E eu percebi isso. A questão de Jesus ter os traços, digamos assim, traços mais do Oriente Médio, traços da Palestina, de cor de cabelo, de cor de olhos, de barba. Também achei que foi muito inteligente. Nós temos sempre uma visão muito europeia, muito ocidental de Jesus, que é mostrado muitas vezes como um loiro de olhos azuis, né? Cabelo comprido. Não que Jesus não possa ter sido assim, mas provavelmente naquela região, né, nós teríamos então um Jesus muito mais moreno, com traços muito mais parecidos com o rapaz que nós vimos no filme, né? Gostei muito que ele mantinha as marcas da cruz, da crucificação. O autor foi muito inteligente, muito fiel ao texto bíblico de falar sobre isso, né? Nós temos os relatos da Bíblia de que Jesus Cristo mantém as suas marcas na cruz, né? Como de uma certa forma um grande troféu de vitória, de perdão para todos nós. Nós também vimos ali o Espírito Santo como uma moça asiática. Também achei muito interessante como foi colocado, né, toda a ideia de movimento dela, né, de criatividade, de sensibilidade dela. Eu achei muito bonito. De novo, um pouquinho de subjetividade minha aqui, mas eu aprovei bastante a forma como o autor enxergou os personagens da Trindade. Claro que existem teses diferentes. Gostei também, gente, e aqui é algo muito mais importante do que a corporificação da Trindade, muito mais importante de como a Trindade foi mostrada, a questão do sofrimento, né, que foi talvez o ponto principal do livro. E eu achei que o sofrimento foi colocado assim de uma forma bastante positiva. Eu não diria que daria para assinar embaixo 100% de como o sofrimento humano, o mal, foi explicado no livro. Porém, muitas coisas foram interessantes, foram positivas, né? Por exemplo, quando Deus está tentando consolar aquele pai que perdeu a filha de forma tão trágica, né? Quando Deus está tentando consolar ele, ele tenta explicar algumas coisas, mas ele deixa algumas questões sem explicação. Isso é importante para a gente, né? Porque no fundo, o mal e o sofrimento humano não tem explicações definitivas, perfeitas para a gente. Por isso, é muito perigoso para a gente tentar explicar o mal
com teorias, né? Mesmo com versículos bíblicos. Aí nós lembramos, por exemplo, da história do livro de Jó, né? Onde quando Jó sofre uma terrível tragédia, ele então recebe a visita de amigos seus que o visitam e passam tempo com ele, com o propósito de consolá-lo, de levantar o seu espírito, e os três amigos de Jó oferecem esse consolo tentando dar respostas ao sofrimento de Jó, né? E eu não tenho tempo agora aqui para ir nos detalhes de cada um dos amigos de Jó, mas em resumo, os três amigos de Jó tentam explicar para ele por que ele estava sofrendo, de onde vinha o sofrimento, o que ele tinha que fazer para parar de sofrer, e eles oferecem alternativas diferentes, sempre tentando explicar, sempre tentando racionalizar o problema do mal e do sofrimento. E no final do livro de Jó, Deus visita Jó e Deus convida o Jó a olhar para o sofrimento de uma outra perspectiva. É da perspectiva de que não tem uma resposta definitiva e racional que ele pudesse entender naquele momento da vida dele, né? Deus convida o Jó a confiar, a ter fé de que a explicação algum dia seria dada, mas que naquele momento não havia nenhum tipo de explicação suficiente ou que ele pudesse entender, mas que Deus estava no controle, de que Deus merecia um voto de confiança, um voto de fé, um salto de fé de Jó. Então, gente, no livro, apesar de tentar explicar muita coisa do sofrimento, né, e dar explicações muito interessantes, mas no fundo, o autor ele deixa a porta aberta para algo de mistério, de incompreensível. E eu vi assim dessa forma, né? Então é um convite para que a gente dê a Deus, como eu coloco aqui no PowerPoint, dê a Deus as frases feitas, né? E respostas simplistas. De você encontrar alguém que está sofrendo e você dizer coisas do tipo Deus sabe o que faz, ou Deus está no controle, Deus está no comando, a gente escuta por aí, né? Ou vai ficar tudo bem, né? Mesmo a citação de versículos, né, que podem ser citados com muita boa intenção e podem até trazer algum tipo de consolo, mas no fundo, não são versículos que expliquem o mal. E podem ser versículos que as pessoas recebam e que causem ainda mais dor, mais sofrimento, que deixem as pessoas mais atormentadas no seu sofrimento. Então, gente, até de acordo com a própria teologia luterana da cruz, né, a gente, em face ao sofrimento, à presença do mal, das tragédias, nós somos então convidados muitas vezes a ficar calados e não tentar racionalizar, não tentar explicar tudo, mesmo com frases de efeito ou versículos bíblicos, pode ser um tiro no pé, porque no fundo, por trás do sofrimento, do mal, há uma parcela de mistério. Bom, já falei sobre a teologia da cruz, né, que é uma teologia luterana, de Martinho Lutero, né, e isso aparece ali no filme, no livro, né. De certa forma, o Deus que aparece ali é um Deus que sofre junto, não é um Deus que explica tudo ou que resolve tudo na hora que a gente quer que ele resolva, né? Não é isso que acontece. Deus convida a gente a confiar nele, apesar de não ter respostas, não ter nossos desejos satisfeitos do jeito que a gente quer que eles sejam satisfeitos. E isso chama-se teologia da cruz, de nós
nos agarrarmos a Cristo na cruz, no Deus que sofre, e confiar que Ele sofre junto com a gente. Isso é consolador para a gente, porque de certa forma legitima o nosso lamento. Né? Lamento é aquelas situações onde a gente chega num ponto assim, né, numa crise existencial, numa crise de fé, que a gente só sente vontade de reclamar, ou de chorar, ou de brigar, ou até mesmo de questionar Deus, né? Brigar com Deus. Por que você fez isso? Né? Onde é que você está? Né, você tá, por que você permitiu que isso acontecesse comigo? Né? Deus meu, por que me abandonastes? Aquele grito de Jesus na cruz é um lamento. E nós temos muitos textos bíblicos que são assim. Nós temos muitos salmos que são assim. Onde pessoas agarradas, conectadas com Deus, o povo de Deus, no meio de uma tragédia, de um grande sofrimento, de um grande medo, de uma grande ansiedade, não tem vontade de cantar, não tem vontade de orar, tem vontade de reclamar. E muitas pessoas vão dizer, puxa vida, isso não pode, não é possível, né? Isso demonstraria uma falta de fé ou uma falta de racionalidade, né? Dúvidas. E tem pessoas que não aceitam e não permitem que ninguém lamente, chore, extravase, reclame. A teologia luterana da cruz, que eu percebi no Deus desse livro, do filme, né, ela nos dá permissão para reclamar em situações eventuais, né, de sofrimento, para lamentar, né? Você vê, por exemplo, quantas situações ali o personagem do livro, né, o pai da menina que morreu, especialmente no começo, né, como ele reclamou, como ele discutiu com Deus. E você via em Deus, nas três pessoas da Trindade, um carinho, um amor, um afeto, e você não via censura, digamos assim, uma censura ao fato de que ele, no seu sofrimento, reclamasse ou questionasse. A Trindade deu permissão para que ele desabafasse, abrisse o seu coração. Em alguns momentos ela respondeu, em alguns momentos ela simplesmente amou, abraçou, tentou infundir esperança em alguns momentos, mas isso nos dá consolo porque naqueles momentos que nós estivermos na nossa vida bastante machucados e sofrendo, e eventualmente queiramos desabafar e chorar e lamentar, a gente tem um Deus na Bíblia, tem um Deus da cruz, que sofre junto com a gente e nos dá permissão e diz pra gente que é legítimo que a gente reclame. Claro que ele não quer que a gente permaneça nesse lamento, permaneça nessa fossa. Ele quer nos levantar, ele quer que nós levantemos nossos olhos para os montes e eventualmente encontremos, né, nos céus, nele, na sua presença, consolo e socorro para a nossa tribulação. Mas a gente tem a permissão, a possibilidade, a autorização da parte dele de desabafar e de chegar num beco sem saída e muitas vezes até mesmo nos silenciar em tristeza e depressão. E até diz o texto bíblico, quando chegamos nesses momentos que a gente de repente extravasa, esbraveja ou lamenta ou fica em silêncio e não sabe nem o que dizer e nem vontade tem de lamentar ou de orar, diz que nesses momentos de maior angústia, esse Deus que sofre junto, né, o Espírito Santo nos representa e ora por nós com gemidos inexprimíveis, ou ora porque a gente naquele momento talvez não saiba como orar. Achei isso no livro interessante. Também vi como positivo a questão do perdão, né? Mais para o final do filme, do livro, quando Deus confronta ou Deus convida o Mac a perdoar o assassino da filha, numa cena
super dramática, super emocionante, que todos nós talvez nos pegamos assim, nos colocando, né, no lugar do cara, né, e tomando a decisão de perdoar ou não perdoar, né. Eu achei interessante como aquilo foi feito. Por exemplo, foi colocado ali na história o perdão como uma decisão, né, em primeiro lugar. Se vocês vão lembrar, viram um filme ou leram um livro, vão lembrar que o momento o rapaz vai dizer assim: eu não sei se eu consigo perdoar, eu não sei como fazer. Ele estava buscando talvez por um sentimento, estava buscando por uma motivação interna, e Deus diz para ele assim, Deus Pai diz para ele assim, na figura do ancião asiático, Deus Pai diz assim para ele: apenas diga as palavras, né? Apenas diga as palavras. É como se ele estivesse dizendo, eu interpretei assim, o perdão, eventualmente você vai sentir ele, de sentir vontade de perdoar, né? De sentir no coração o desejo, o sentimento, a sensação de se reconciliar, de perdoar a pessoa. Mas enquanto isso não vem, tome uma decisão muito simples. Diga as palavras. Apenas diga: eu te perdoo. Eu te perdoo. É como se Deus estivesse dizendo, né, com a tua razão, com a tua decisão de saber o que é certo, de acreditar na realidade do perdão para a gente e da gente para os outros, né? Uma questão racional e numa questão de obediência e de fé, apenas perdoe, diga eu perdoo. E deixe que o sentimento venha depois. Ensine o teu coração a sentir, né? Com as tuas palavras, com a tua razão, com a tua fé no perdão e na palavra de Deus, ensine, lidere o teu coração e as tuas emoções a sentirem o desejo de perdoar, as sensações de se perdoar alguém. Então, perdão como uma decisão. Achei bonito isso. Achei positivo. O perdão também como processo. Naquela mesma conversa aparece, né? Deus dizendo para ele: talvez você vá ter que fazer isso 1 milhão de vezes. Quer dizer, a mágoa, a tristeza, a dor pode voltar. E ela geralmente volta. A gente perdoa alguém, toma a decisão de perdoar, diz as palavras, perdoa a pessoa no nosso coração, só que a dor muitas vezes volta. A revolta, o sentimento de traição, a mágoa, o rancor volta. Não quer dizer que, porque voltou, nós nunca perdoamos no primeiro lugar. Não quer dizer isso. Quer dizer que as lembranças ficam, a dor fica, muitas vezes, talvez não sempre. E quando essa dor ficar ou voltar para nos atormentar, para nos colocar, apenas repita o que você fez da primeira vez, né? Volte a perdoar, volte a perdoar. O perdão é um processo, é uma dinâmica que se repete. Isso é no nosso trato ser humano com ser humano, né? Ser humano com ser humano, que a gente tem o pecado nos atormentando dentro da gente, então a gente sofre com rancores, com lembranças, com tentações, né? Óbvio que o perdão de Deus para nós não segue o mesmo padrão, né? O perdão de Deus ele ultrapassa, ele é muito maior, ele é muito mais forte e poderoso. O perdão de Deus pela gente é um ato que não carece de repetição, né? Deus nos perdoa, e quando Deus nos perdoa, mediante o nosso arrependimento e confissão, Deus esquece de uma vez por todas e aquilo não volta na lembrança de Deus. Isso a Bíblia nos garante. Deus, que perdoa perfeitamente, quando nos perdoa
perdoa de uma vez por todas, esquece do pecado que a gente fez, coloca o nosso pecado numa pedra e joga no fundo do oceano para ninguém e nunca mais ninguém ser atormentado por causa daquilo ali. Mas a gente não tem esse poder, essa capacidade, e para a gente, ser humano, carregado de pecado, carregado de rancor, o perdão será um processo da vida toda. Positivo, a visão realista da queda e do pecado. Nós vemos, por exemplo, o pecado do primeiro ser humano, né, dos primeiros seres humanos, dos nossos pais no jardim, Adão e Eva, a queda deles, né, em pecado, a desobediência e rebelião deles sendo colocada no livro, no filme, aparece, e né, não é uma fábula como muitos hoje em dia talvez pensam que poderia ser, e o pecado, né, de Adão e Eva, o pecado dos primeiros seres humanos, o afastamento deles de Deus, de acordo com o livro e o filme, foi real. Foi real e é o grande responsável, aquela queda, aquela primeira desobediência, é o grande responsável pela bagunça e caos que existe no mundo hoje em dia. Então, eu sei que muitas pessoas que leram o livro, alguns críticos fazem essa crítica. Não se falou de pecado no livro, não se falou suficientemente de pecado. Eu acho que essa crítica, ela é pertinente. Poderia ter se falado mais de pecado, né? Explicado melhor, talvez sido um pouquinho mais claro e transparente. Mas, em alguns momentos, especialmente naquela conversa na caverna, onde Deus convida o rapaz, né, o pai da menina, a fazer uma viagem, né, e o rapaz quer justiça e quer que Deus puna o assassino, e Deus convida ele a fazer né, a olhar para a história humana e entender que, né, que o pecado é muito maior, que o mal no mundo, as tragédias que existem no mundo são muito maiores do que aquilo que aconteceu na vida dele. Que não deixa de ser tragédia e não deixa de ser o pecado na sua pior forma. Porém, nos nossos antepassados, se a gente continuar seguindo a história, a gente vai, se a gente quiser punir o pecado, punir o mal e punir né, quem vai sobrar? É a pergunta de Deus, né? Então Deus faz essa pergunta para ele no filme, né? Quem é que vai sobrar, né? Quem eu vou deixar impune, então, né? Quem é que vai ser inocente na história se há um grande caos, uma grande bagunça no mundo, onde as pessoas já não sabem mais o que é certo, o que é errado, não fazem mais o que é certo, e isso começa lá atrás, desde Adão e Eva, é o que Deus coloca isso no filme e no livro. Também vi como positivo o fato de, então, digamos, a solução final, a resposta final, ser colocada assim para o futuro, né? Claro que Deus estava muito preocupado em consolar, em fortalecer e trazer vida para aquele pai, para aquela família, naquele momento, né? Porém, Deus sempre aponta, né, nas conversas, aponta para um futuro melhor, né, onde tudo vai ser resolvido, onde o mal vai ser completamente extirpado, onde o pecado vai ser resolvido e onde todos poderemos desfrutar de novo de uma relação perfeita, bonita, como era o propósito original e como a Trindade tem entre ela. Então, é sempre bom falar de esperança, né? E eu achei que no filme e no livro o autor falou de uma esperança que é a esperança bíblica, né? De um novo céus e de uma nova terra, onde nós vamos reinar com Cristo, com a Trindade, e ter um mundo muito melhor. Aqui pode, né? Aqui então outro ponto positivo. Agora, gente, eu gostaria de comentar um pouquinho
sobre as coisas negativas do livro, do filme, de acordo, então, a minha interpretação, dialogando com a Bíblia, né? Coloquei algumas coisas positivas e algumas coisas agora negativas. Eu diria que Deus, na Bíblia, ele é mais complexo e ele é mais multidimensional do que é mostrado no livro da Cabana, filme da Cabana. Tá? E aqui não é nenhum, de novo, não é uma questão aqui, eu não quero ser chato com a corporificação, com a forma que a Trindade assumiu. Esse acho que não é o problema. O problema mesmo foi que eu percebi, assim, em alguns momentos, um problema do caráter, da natureza de Deus, retratada no filme e no livro. Né? Me pareceu, e de novo, pode ser só uma interpretação minha, mas me pareceu que alguns aspectos, alguns atributos de Deus, da Trindade, conforme nós conhecemos na Bíblia, foram super enfatizados em detrimento de outros. Lembrando, né, quem estudou isso no catecismo, quem estudou isso em algum estudo bíblico na sua igreja, quando a gente estuda a doutrina, né, o ensino de Deus nas Escrituras, né, na Palavra de Deus, a gente encontra lá várias facetas, várias características de Deus. Deus é bom, Deus é justo, Deus é santo, Deus é onisciente, Deus é amor, né, e por aí vai, né? Deus é onipotente, é onipresente, Deus é eterno. Lembram disso? Perfeito. Quando a gente estuda isso, e para a gente ser justo com Deus, com a revelação que nós temos de Deus na Bíblia, em tese o correto é você afirmar todos esses atributos. Né? Você afirmar todos esses atributos e não focar só em alguns. Me pareceu, por exemplo, que no filme, no livro, você encontra um Deus amor muito fortemente, muito presente, né? Um Deus bom, né? Um Deus bom, um Deus onisciente, um Deus que sabe tudo, né? Então, em algumas cenas aparece o personagem interagindo com uma pessoa da Trindade, e aí quando se encontra com os outros três já sabiam o que estava acontecendo, ou sabiam o que tinha acontecido. Por quê? Por causa da sua onisciência. E esses atributos apareceram, a eternidade de Deus, a misericórdia de Deus, aparece muito claramente no livro do filme. Não aparece tanto aspectos, atributos como a justiça de Deus, um Deus que é justo. E na sua justiça é um Deus que tem ira e tem raiva do mal e do próprio pecado. Isso nós vemos na Bíblia. E parece que o livro meio que deixou isso de lado. Eu acho um pouco perigoso, no mínimo, de se fazer isso. Né? Foi um Deus bitridimensional. Deus paz, amor e bondade, misericórdia e as outras partes. Né? O Deus que é santo. Né? O Deus que tem um grande problema com o pecado. Um Deus que não... Um Deus que... E que nessa santidade exige do ser humano que se aproxime dele com temor, com reverência. Né? Aí nós lembramos, por exemplo, de Deus falando com personagens do Antigo Testamento como Moisés, por exemplo, e Deus dizendo, tire as sandálias, porque você está agora na minha presença e aqui é um solo sagrado e eu preciso que você fique de sandálias. Deus está dizendo para Moisés, você é um pecador da cabeça aos pés, a planta dos seus pés. Reconheça isso, você está na presença de um ser que é santo, né? O próprio Novo Testamento, quando Pedro, né, quando Tomé se dão conta de que Jesus é o Senhor Deus, eles afirmam assim coisas, por exemplo, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou indigno de ti, né? Ou então Tomé de joelhos
eu sou Senhor Deus, Senhor meu e Deus meu. De novo, isso são situações onde, quando o ser humano se dá conta da presença de Deus com todos esses atributos, com toda essa complexidade, essa multidimensionalidade, esse Deus que é bom, mas é justo e é santo, esse Deus que é poderoso, que é amoroso, que é compassivo, mas não tolera o pecado. Quando o ser humano se dá conta disso, o ser humano, por um lado, quer correr para o abraço de Deus, mas por outro também tem uma certa resistência, uma certa timidez por causa do seu pecado, porque se reconhece como pecador. E isso eu não enxergo muito no filme da cabana. Né? Tá um Deus por demais simplificado, eu diria. E ele é um pouco mais complexo, se é que eu me faço entender. Né? Nesse sentido, eu coloco para vocês aqui uma ilustração de um outro filme, de um outro livro, né? Que também, de certa forma, como uma metáfora, uma parábola moderna, né? Ilustrou verdades bíblicas do cristianismo com situações fictícias, né? Que é as Crônicas de Nárnia, né? Então tem aí alguns livros, alguns dos livros já foram transformados em filmes, outros ainda não. Mas então quem já viu esses filmes ou esses livros, né, do autor C.S. Lewis, talvez percebeu, talvez não percebeu, porque é um pouco mais suave, digamos assim, as conexões que há entre as verdades da Bíblia. Mas é interessante que o C.S. Lewis, nesses livros e nos filmes, né, ele foi mais correto em demonstrar, em desenhar, em apresentar o Deus da Bíblia. Né? Então, por exemplo, você tem, digamos assim, Jesus, né, de certa forma, colocado como um leão, né, que poderia ser assim, o leão da tribo de Judá, o leão, nas Crônicas de Nárnia tem o nome de Aslan. E ele é um leão carinhoso, amoroso, né, que muitas vezes é convidativo a um abraço, né, a que se monte nele, a que se tenha carinho e se faça carinho nele. Porém, em outros momentos, aquele mesmo leão tem um quê de misterioso, de poderoso, de diferente, de transcendental. Né? Não é um... Né? Deus é amigo da gente e Ele quer ser nosso amigo. No seu amor ele quer ser nosso amigo, mas ele é um ser ele é o nosso criador, ele não é uma criatura, né? Então domesticar Deus, desenhar ele de uma forma muito simplificada é problemático. A gente perde a noção de que somos criaturas amadas, sim, mas somos criaturas e ele é um outro ser muito diferente. E no filme de Crônicas de Nárnia, no livro, Deus fica mais esse lado complexo de Deus, esse lado misterioso, poderoso, esse lado feroz de Deus, feroz, de potência, é demonstrado de forma mais clara. Às vezes os personagens têm vontade de correr e têm intimidade com ele, mas às vezes os personagens têm um certo temor, uma certa reserva. Esse é um Deus mais bíblico, na minha opinião, né? Um Deus mais complexo. Da mesma forma, eu percebi assim como algo negativo, de que o mal, ele é mais multidimensional e mais complexo na Bíblia. No filme e no livro da Cabana se tentou explicar, e se explicou com bons argumentos a questão do mal, né? Foi colocado especialmente, né, como grande argumento de que o mal existe, o mal está no mundo por causa do livre-arbítrio do ser humano. Né? O ser humano teve liberdade para escolher entre o bem e o mal e escolheu o mal. E quando escolheu o mal,
trouxe o mal sobre si, sobre a humanidade. É verdade, mas é verdade em parte, porque o mal na Bíblia também tem outras raízes, né? Essa é uma das raízes, o livre-arbítrio que o ser humano tinha, e então o mal que o ser humano trouxe para dentro do mundo, e aí então, desde então, o mal que está no mundo, dentro do ser humano. Perfeito. Porém, na Bíblia nós temos também como fonte do mal os poderes diabólicos, né? Os demônios, o próprio Satanás. Isso não aparece de forma clara no filme da cabana, né? Nós temos um mal totalmente visto dentro do ser humano. E o mal que nós encontramos na Bíblia, ele pelo menos aparece em 2 ou 3 matrizes, né? O ser humano, sim, mas também nesse mal sobrenatural, que é o maligno, que é Satanás, que foi então escondido no livro, no filme, e o próprio mal que existe nas estruturas, né? Do mundo, né? Nos sistemas, né? Então, aí também de novo o catecismo lá que nós estudamos nos ensina, nos ajuda nessa hora, né? Quais são os nossos inimigos, né? Então, os nossos inimigos são o diabo, né? O mundo e a nossa carne, o nosso pecado. E, de novo, eu achei que o mal foi explicado apenas enfatizando-se a origem dentro do ser humano. Negativo, a pouca ênfase ao sacrifício de Cristo na cruz, também chamado de sacrifício substitutivo, porque substituiu a nossa morte. Cristo pagou pelos nossos pecados. Cristo morreu em nosso lugar. Né? Ele fez expiação dos nossos pecados. Ele estava na cruz, pagando a dívida que estava contra da gente. Isso é chave no cristianismo, isso é chave, isso é central na Bíblia, para a nossa fé. O ser humano precisando da misericórdia de Deus e tendo em Cristo o seu a solução, né, a sua esperança, o seu perdão. Poderíamos dizer também que havia no livro, no filme, um certo universalismo, meio que ou muito transparente. Voltou aqui um pouquinho, desculpa que perdi o sinal do áudio, né? E agora voltou. E o universalismo é aquela crença, gente, de que todo mundo vai ter os seus problemas solucionados, vai ter vida eterna, Deus vai salvar todos de alguma forma, de algum jeito. Essa é uma crença bastante ensinada hoje em dia em muitos lugares, né? Mas preciso dizer que ela não encontra muito fundamento na Bíblia, né? É muito perigoso nós afirmarmos isso de acordo com a Bíblia, de que todos os caminhos levam para os céus ou para o reino de Deus. Nós temos na Bíblia Deus convidando a vida eterna, mas através de Jesus Cristo, Ele como único caminho, a verdade e a vida. E eu não vi isso muito claro no filme, né? Então coloco isso como negativo. Coloquei também como negativo um excessivo peso ao livre-arbítrio, de novo, né? O livre-arbítrio como raiz do mal, eu consigo entender, dá para se argumentar ele como a força, a capacidade, né, que trouxe o pecado ao mundo, né, que fez com que o ser humano pecasse por primeira vez, a liberdade que Deus deu ao ser humano, perfeito. Porém, esse livre-arbítrio
de acordo à Bíblia, nossa interpretação, ele foi perdido com a queda, né? Então o ser humano hoje em dia, ele está, de certa forma, com o seu arbítrio, a sua vontade escravizada ou inclinada para o mal. E sem uma intervenção milagrosa de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, na vida do ser humano, para que o ser humano nasça de novo, nasça dos céus, pelo poder dele, então venha a ter vida nova, ter a fé, esse livre-arbítrio, ele não é mais livre, mas ele é um arbítrio escravizado. Essa é uma concepção bastante luterana, de enxergar a situação do ser humano hoje em dia. O ser humano, então, tem a sua liberdade tolhida por causa do seu pecado, ele está inclinado ao mal, ele nasce, hoje em dia, morto no seu pecado, e então não tem como um morto que nasce no seu pecado ter grandes vontades próprias ou livres. A vontade que tem já está fadada ou inclinada para a maldade. Isso não aparece muito no filme, pode dar aí, né, então aí um aspecto negativo quando o livro fala do livre-arbítrio. Também achei um pouco negativo a forma como o livro e o filme retrata a igreja e os cristãos. É verdade que no começo nós temos ali uma igreja, um culto sendo realizado, famílias na igreja, né? Bem como qualquer igreja poderia ser ilustrada, né? com situações ali, interações, conversa entre as pessoas, né? Né, você tem ali dentro da igreja gente que é hipócrita, você tem gente que está ali de forma sincera, isso é bem assim mesmo na vida real, né? A igreja tem então o trigo e o joio. Também no final do filme a igreja aparece de uma forma bem bonita, uma forma, né, o rapaz volta para a igreja com a sua família e está lá adorando a Deus. Isso tudo foi muito tranquilo, eu acho que não é o problema. O problema é quando, por exemplo, num certo diálogo lá do Mac com Jesus, se eu não me engano, Jesus dá a entender, por exemplo, de que ele não deveria estar tão preocupado, o Mac não deveria estar tão preocupado com a igreja ou com os cristãos, porque Jesus não estaria tão preocupado, né, com a igreja e com os cristãos. E não é porque nós somos cristãos ou somos a igreja que eu falo isso, é só porque realmente é o que a Bíblia coloca. Você imaginar, né, você falar dessa forma da igreja dos cristãos é uma injustiça com Cristo e com o texto bíblico. Porque, de acordo à Bíblia, por mais que os cristãos e que a igreja continue pecadora, a igreja é chamada na Bíblia da noiva de Jesus Cristo, da família de Deus. Deus tem um grande apreço pela igreja, pelos cristãos. Um apreço muito especial. Cristo tem uma relação muito dinâmica, muito forte, muito profunda, muito poderosa, muito bonita com os cristãos. Então, você vê Jesus, de certa forma, desdenhando, né, da igreja dos cristãos, eu não recebi aquilo muito bem, não. Achei que foi um detalhe negativo no filme. Muito bem, para concluir, gente, o nosso momento, nós já passamos aqui da nossa hora, estamos agora por 1h15, eu só gostaria de trazer alguns detalhes finais, né, que eu achei assim, muito bonito, assim, muito bonito, e me emocionou bastante, cada um deles, e eu gostaria de trazer para vocês, de compartilhar com vocês, de repente vocês também viram isso e talvez vocês se identifiquem comigo. Alguns detalhes, lembrando que até agora eu falei de coisas positivas e de coisas negativas. Agora alguns detalhes sobre o filme. Eu percebi, por exemplo, naquela cena de enterrar o corpo da menina, né, de encontrar o corpo da menina,
e ter um enterro para ela, eu percebi assim um cuidado, uma valorização do corpo dela, do cadáver dela, que é uma mensagem muito bonita para a gente. Alguém vai dizer assim, não, mas para isso, não pode ser. Né? Isso foi uma coisa meio que macabra, né? Não, mas não é desse jeito que eu estou falando. O cuidado de Deus, por exemplo, a Trindade, né, o convite deles né, de entre as diferentes atividades que eles fizeram com o Mac naquele fim de semana, uma delas ter sido procurar o corpo da menina escondido e enterrá-lo num lugar bonito, mostra a valorização de Deus daquela vida e daquele corpo. Né, daquele corpo. Seria mais fácil Deus dizer, olha, não te preocupa com aquele corpo, eu já tenho ele debaixo dos meus cuidados, a alma dela já está no céu, está comigo, como apareceu no filme. Mas Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo tem um interesse em cuidar daquele corpo. Né? Por quê? Porque aquele corpo foi o corpo que eles criaram, né? Deram vida, né? Sopraram o fôlego da vida, modelaram, imaginaram. E é o mesmo corpo que Jesus Cristo deu a sua vida. Né? E é o mesmo corpo que vai ser ressuscitado um dia. Então essa valorização do corpo, tanto pelos aspectos do processo do luto do pai, de ter um momento de enterro, de ter um momento ali de enterrar o corpo, tão importante para um pai que perde um filho, para alguém que perde uma pessoa, como do ponto de vista de ter aquele momento, né? Aí você vê Jesus Cristo, né, como carpinteiro, construindo o caixãozinho da menina. Né? Veja que bonito como Deus valoriza o corpo, mesmo o corpo que morreu. Por que ele valoriza? Porque ele criou aquele corpo. E por que ele valoriza? Porque Deus vai ressuscitar aquele corpo. Isso é muito bacana para o cristão, né? É algo muito, muito especial da nossa fé. Nosso Deus ama a gente como um todo, como um ser integrado, né? Com o espírito, né? Mas também com o corpo, alma e corpo. E nosso corpo é importante. Porque foi criado por Deus, foi redimido por Jesus e será ressuscitado um dia também por Deus. Outro detalhe, né? Não sei se vocês perceberam, lembram quando apresenta o Espírito Santo logo no comecinho do livro, do filme, e você vê né, aquela moça japonesa, asiática, que se apresenta como Espírito Santo, e ela tem um objeto, e aí o Mac, de repente, derrama uma lágrima, né, ele chora, e ela rapidamente se aproxima dele e com aquele pequeno copinho, ela retira, né? O Espírito Santo coleta a lágrima do rosto do Mac e coloca dentro daquele tubinho e fecha e diz para ele assim, eu coleciono lágrimas. O Espírito Santo diz para ele, eu sou entre as coisas que eu faço, dentre as minhas tarefas, uma delas é eu coleciono lágrimas. Que maneira bonita de descrever o Espírito Santo. Não é a única coisa que ele faz muito mais de acordo com a Bíblia. O Espírito Santo faz coisas fantásticas para a gente. Porém, uma delas ele nos consola. O Espírito Santo é aquele que nos coloca no colo hoje em dia, nos traz aconchego, por que não dizer, nos enxuga as nossas lágrimas. Eu não sei se dá para dizer que o Espírito Santo coleciona lágrimas, né, como o autor coloca, mas certamente é uma imagem bonita, né, de que as nossas lágrimas, as nossas dores, os nossos sofrimentos não passam desapercebidos pela Trindade. A Trindade se importa com eles e, muito especialmente, o Espírito Santo está hoje destinado
pela Trindade está hoje 24 horas por dia, 7 horas por semana, interessado e trabalhando em consolar. Ele é o Parácletos, como coloca o Novo Testamento. Ele é o ajudador, ele é o amigo que está do nosso lado, que se a gente chora, ele consola, ele está do lado, ele nos levanta. Achei isso maravilhoso. Eu achei interessante também o detalhe de quando é dado ao Mac a possibilidade de ver a filha no céu, digamos assim. Claro que isso é um exercício de imaginação, de liberdade do autor. Nós não temos essa garantia no Novo Testamento, de ter essa possibilidade de ver alguém que já morreu, né, no céu, no paraíso, né, junto com Deus. Mas o que eu chamo a atenção para vocês, acho que foi bacana, é o fato de ter um véu, né, um véu que separa. Ele pôde ver a filha, mas ele não pôde ver assim no mesmo plano, né, ou então como ele gostaria de ver, ou como ele, né, tocando e acariciando e abraçando, não naquele momento. Há um certo véu, e eu lembrei da parábola que Jesus contou, dizendo que há um abismo, ou há, né, de certa forma há um véu, há algo que separa o ser humano que está na Terra hoje, né, junto com a gente, aqui neste mundo, das pessoas que já morreram. Claro que isso também suscita um monte de outras perguntas, talvez polêmicas. Poderíamos dizer assim, puxa vida, mas não deveria ter tido essa cena, porque na Bíblia a gente não tem nenhuma promessa, nenhuma garantia que isso é possível que aconteça. Eu entendo isso, por isso a gente deve caminhar com cuidado aqui, com cautela. Eu só destaco a questão do véu que ilustra melhor a separação que há entre nós e as pessoas que já morreram. Tá? Gente, seria isso a minha apresentação. Como nós estamos então já sobre o tempo, não tenho agora muito tempo para debater, para pegar assim, perguntas de vocês, e reações, comentários, mas se alguém quer colocar alguma coisa aqui no chat ou usar o áudio para compartilhar alguma coisa, fique à vontade, né? Talvez dá tempo de fazer uma ou duas perguntas ou comentários, fiquem à vontade de fazer agora. Se não, eu também quero deixar assim para todos que nos assistem ao vivo e também as pessoas que vão nos assistir depois, na gravação, eu coloco assim para vocês de que podem entrar em contato com a gente via mensagem, algum outro e-mail, contato no Facebook, no WhatsApp, e colocar assim alguma pergunta, alguma reação que vocês tenham. Então, a gente pode continuar essa conversa num outro momento. Dessa forma, gente, não tendo ninguém aí, tem alguém que gostaria de comentar alguma coisa? Não? Lembrando assim que eu não pude colocar a câmera em grande parte da nossa apresentação hoje, porque experimentamos um problema de baixa qualidade de internet aqui na igreja, aqui no nosso espaço. Então eu não consigo colocar a câmera o tempo todo. Ficou mais na projeção do PowerPoint, né? E bom, essa foi primeiro encontro via esse primeiro encontro online, essas primeiras apresentações, cursos, bate-papos online, e não algumas pessoas tentaram participar com a gente, tiveram probleminhas de áudio, tiveram probleminhas não puderam interagir com a gente.
mas a gente espera aí que no próximo encontro a gente possa solucionar isso, vocês podem participar. Eu vou agora fechar a apresentação, tá? Agradeço a participação de todos que tiveram com a gente ao vivo e também dos que os que vão assistir posteriormente. Fico à disposição para continuar essa conversa em algum outro canal. Desejo a todos vocês uma abençoada noite, uma abençoada semana, que Jesus Cristo abençoe a vida de vocês todos. Nos despedimos e logo a gente depois compartilha a gravação aí na nossa página do YouTube ou do Facebook, tá? Um grande abraço, que Deus abençoe. Tchau, tchau.